Era verão de 1959 quando as vastas estepes geladas do Cazaquistão testemunharam o nascimento de um movimento que marcaria gerações, os primeiros destacamentos estudantis de construção, jovens cheios de idealismo, vindos das mais diversas universidades soviéticas, embarcaram nessa aventura rumo ao desconhecido, movidos pelo sonho de domar a terra virgem e erguer do zero cidades, fábricas e colheitas em regiões onde a civilização mal havia chegado. Décadas depois, pergunte a qualquer um daqueles veteranos, hoje com cabelos prateados pelo tempo, se eles se lembram daqueles dias nos Troiotriade, e a resposta virá imediata, acompanhada de um sorriso nostálgico. Como não lembrar? Eram tempos duros. Sim, com noites em barracas improvisadas, estradas poeirentas e uma comida modesta que muitas vezes vinha com um toque de cinza do fogo, mas também eram dias de uma felicidade pura, daquela que só a juventude e o sentido de missão conseguem proporcionar. Já nos anos 70, bem no coração da taiga siberiana, um novo grupo de sonhadores desembarcou para deixar sua marca. Entre eles, Sava Prokhorov, um estudante de matemática no terceiro ano, cuja presença sozinha já chamava atenção. Alto, de traços marcantes, pele morena contrastando com cabelos claros e olhos de um cinza metálico, ele carregava um magnetismo natural que fazia as moças suspirarem. E Sava, é claro, não deixava passar despercebido. Sua companheira da vez era Lyubusha Trofimova, uma jovem que dominava a arte de se reinventar. Com alguns traços de lápis e um toque de batom, ela passava de uma doce menina de olhos arregalados a uma femme fatale de olhar penetrante, capaz de derreter até o mais resistente dos corações. Era justamente essa versatilidade que cativava Sava, embora no fundo ele soubesse que aquilo não era amor. Apenas um jogo divertido, uma distração passageira. O destino do grupo batizado de Pitágoras era um trecho esquecido às margens do rio Gnilusha, cujo nome pouco inspirador não fazia jus à beleza austera do lugar. A 2 quilômetros dali, uma aldeia minúscula, Morocha, com suas 12 casas de madeira envelhecida, observava com curiosidade a chegada daqueles estranhos. A missão? Preparar o terreno para mais um daqueles grandiosos projetos soviéticos, um combinado industrial que, quem sabe, um dia abrigaria a tão prometida ferrovia BAN. Os planos eram ambiciosos, como sempre. A realidade, porém, costumava ser bem mais modesta. Mas para aqueles jovens pouco importava. Uma ordem era uma ordem, e eles estavam ali para cumpri-la. Os primeiros dias foram de euforia. Em tempo recorde, ergueram um acampamento de lona que, apesar da simplicidade, parecia um palácio para os olhos dos aldeões. À noite, enquanto as chamas de uma fogueira gigante dançavam, os estudantes cantavam ao som de 2 guitarras desafinadas e os locais, entre sorrisos céticos, aproximavam-se para avaliar aqueles moleques da cidade. Com um misto de diversão e superioridade, os mais velhos apontavam os erros na montagem das barracas, davam conselhos práticos, e depois voltavam para suas casas, balançando a cabeça, intrigados com aquilo que o futuro reservaria. Sava, sentado em uma tora larga com Lyuba aninhada ao seu lado, sentia-se em êxtase. O ar puro da taiga, o murmúrio da água, o cheiro de floresta misturado ao perfume dos cabelos da moça, tudo aquilo era novo, intenso, quase mágico. Ele observava as labaredas, ouvia as canções que falavam de amor e aventura, e pela primeira vez, compreendia o que significava ser feliz de verdade. Mas a rotina logo mostrou suas garras. Após 3 dias de trabalho pesado, derrubando árvores, nivelando terrenos, carregando materiais, o cansaço tomou conta do grupo. As noites de música deram lugar a um silêncio exausto. Os jantares, antes animados, viraram refeições rápidas, seguidas de um desabamento nos sacos de dormir. Foi numa dessas noites, depois de deixar Lyuba em sua barraca, que Sava sentiu um chamado irresistível. Em vez de seguir para seu abrigo, seus passos o levaram até a margem do Gnilusha como se algo ou alguém o esperasse ali. Uma trilha estreita, provavelmente aberta pelos aldeões, serpeava entre a vegetação densa até desaguar num recanto escondido. Lá, um tronco retorcido servia de assento improvisado, e algumas varas de pesca cravadas na areia revelavam que aquele era um ponto de encontro dos pescadores locais. Sava sentou-se e o espetáculo que se descortinou diante dele tirou-lhe o fôlego, a lua prateada dançando sobre as águas, peixes saltitantes criando círculos concêntricos que brilhavam como moedas, o uivo distante de um lobo e o chilrear de uma ave noturna.
Era como se a própria natureza tivesse parado para encenar só para ele. Foi então que sentiu um toque suave no ombro. Ao virar-se, deparou-se com uma visão que o deixou sem palavras. Diante dele, uma jovem de traços etéreos vestida num longo saravá escuro, com uma trança negra e espessa jogada sobre o peito. Seus olhos verdes profundos, quase hipnóticos, fitavam-no com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Lindo, não é? Perguntou ela com um sorriso que era ao mesmo tempo tímido e provocante. Sava, ainda atordoado, apenas balbuciou. Sim. Mas vocês vão destruir tudo isso, continuou ela, e havia uma reprovação velada em sua voz, como se cada palavra pesasse mais do que deveria. Vão erguer suas máquinas, suas paredes, e esse lugar desaparecerá. O tom dela era suave, quase um sussurro, como se temesse quebrar o encanto da noite. Sava, pegue de surpresa, não soube o que responder. Aquela moça não era de Morocha, ele conhecia todos os rostos da aldeia, e entre os estudantes, ninguém se parecia com ela. Você é estranho, disse a jovem, circundando-o com um movimento gracioso antes de sentar-se ao seu lado, equilibrando-se numa das ramificações do tronco. Faz coisas sem nem saber por quê. Seus olhos verdes o capturaram por completo. Não era apenas beleza, era algo mais profundo, uma força que o atraía como um imã. O que foi? Nunca viu uma garota antes? Provocou ela, divertida com seu espanto. Sava, enfeitiçado, apenas assentiu. E então ela riu, riso cristalino, que ecoou sobre as águas como sinos de prata. Recuperando-se um pouco, ele ousou perguntar: de onde você veio? Parece saída de um conto. A jovem corou levemente, mas não se esquivou. De lá, respondeu, apontando vagamente para a floresta densa do outro lado do rio, como se aquele gesto explicasse tudo. Mas agora preciso ir. Já fiquei tempo demais. Levantou-se, sacudiu o vestido e começou a subir pela trilha. Sasva sentiu um pânico súbito. E se ela desaparecesse para sempre? Você costuma vir aqui? Gritou, desesperado. Ela olhou para trás, pescou-lhe com malícia e disse: se quiser me ver de novo, volte a este lugar e espere. Depois sumiu entre os arbustos como se a própria taiga tivesse engolido. Sava correu atrás, mas a trilha estava vazia. Só restava o eco de sua risada, e a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. Ela desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Aquela noite, Sava não conseguiu pregar olho, atormentado pela imagem daquela criatura da floresta meio fada, meio mulher. Ao amanhecer, Lubotka correu até ele, como de costume, para beijá-lo na face, mas ele recuou instintivamente, como se um choque elétrico o tivesse percorrido. A moça fitou-o com olhos arregalados, ferida. Sasva, o que foi? Ele resmungou, evasivo, nada. Preciso pensar. Lubotka, acostumada a ser o centro de sua atenção, não entendeu a rejeição. Com o orgulho ferido, bufou e saiu, correndo em direção às amigas, já tramando uma vingança que o fizesse se arrepender. As outras garotas que invejavam sua sorte por ter conquistado o rapaz mais cobiçado do grupo, não perderiam a chance de rir de sua desgraça. Viram tudo, o gesto de repulsa, o rosto fechado de Sava. Lubotka sabia que até o fim do dia, os comentários maldosos se espalhariam como fogo em palha seca. Não importa, pensou apertando os punhos. À noite, ele vai pagar. Mas a noite reservava outra surpresa cruel. No acampamento as tarefas eram divididas. Os rapazes trabalhavam em um setor, as moças em outro, e só se encontravam nas refeições ou ao redor da fogueira. Após se arrumar depois do trabalho, Lubotka correu para a cozinha de campanha, mas Sava não estava lá, nem perto das barracas. Perguntou aos amigos dele, que apenas encolheram os ombros, comeu rápido e saiu correndo para a beira do rio. Ela revistou a margem várias vezes, chamando por ele, mas só encontrou o silêncio e o murmúrio da água. Ferida e furiosa, voltou para sua barraca, onde as amigas, percebendo seu estado, não perderam tempo. Se isso acontecer de novo, a gente descobre o que esse traidor está escondendo. E aconteceu. Na noite seguinte, Lubotka não tirou os olhos de Sava. Vi quando ele engoliu a janta em 3 garfadas e desapareceu em direção ao rio. Desta vez não o deixaria escapar. Seguiu em silêncio, esgueirando-se entre as árvores até ouvir vozes. Parou, contendo a respiração. Um riso feminino leve e provocante cortou o ar, como uma lâmina. O sangue ferveu. Sem mais se importar em se esconder, e rompeu.
do mato como uma fúria. Aí está sua namoradinha de luxo, escarneceu uma voz feminina, cheia de ironia. Sava virou-se pálido e encontrou Lubotka de braços cruzados, os olhos faiscando de raiva. Ela, porém, não olhava para ele e fitava a estranha de vestido azul que a observava com um sorriso de superioridade. Eu que sou a namoradinha, é? E você? Sua caipira sem eira nem beira, de que buraco saiu? Cuspiu Lubotka as palavras, saindo venenosas. A moça do vestido azul riu, um som cristalino que pareceu ecoar pela floresta. Sava, sufocado pela fúria, interrompeu-as. Calha a boca, Lubotka. Ah, é? Então, se divirtam, gritou ela, as lágrimas já escorrendo pelo rosto antes de virar as costas e correr, deixando para trás apenas o eco de seus soluços. Pena? Perguntou a estranha, quando o silêncio voltou a reinar. Sava passou a mão pelo rosto, exausto. Não sei. Só não queria que fosse assim. Devia ter falado antes. Não vou julgar você, Savucha, respondeu ela com uma franqueza que o deixou sem fôlego. As coisas são como são. Eu também a entendo. Mas não vou dividir você com ninguém. O coração de Sava disparou. Ele já suspeitava, mas ouvir aquelas palavras foi como receber um golpe de luz. Ela o amava. E ele, há muito, já não pertencia a mais ninguém senão a ela. Varvaren, porque agora ele sabia seu nome, puxou-o pela mão, arrastando-o por uma trilha que serpenteava junto ao rio, depois mergulhou com ele na espessura da taiga até chegarem a uma clareira vasta banhada pela lua cheia. O ar tremia, carregado de magia. Ela soltou os cabelos, e eles caíram como uma cascata escura sobre suas costas, enquanto centenas de vagalumes despertavam da grama, dançando em torno dela como estrelas caídas. Sava observava hipnotizado, enquanto Varvara girava no centro da clareira, os movimentos fluidos como água, cada passo fazendo os insetos luminosos explodirem em chuvas de ouro. Então ela estendeu a mão para ele. Quando seus dedos se tocaram, foi como se um feitiço os envolvesse. Ela o levou para o meio do círculo de luz e ali, sem pudor, deixou que o vestido azul escorregasse pelo corpo, seguido pela camisa branca de mangas bufantes. Ficou diante dele apenas com a própria pele, pálida sob o luar, os olhos brilhando com uma promessa antiga. O que se seguiu foi um turbilhão de sensações, doce, selvagem, terno e devorador, como se o tempo tivesse parado só para eles. Depois, exaustos, deitados na grama alta, as mãos entrelaçadas, não havia necessidade de palavras. Os corpos já haviam dito tudo. Duas almas que se reconheceram além do tempo, dois destinos entrelaçados para sempre. Quando Sava voltou ao acampamento, o céu já clareava. Ouviu a voz sussurrada de Koshia Petrov. Chegou? Prepare-se. Lubotka está uma fera. Ela e as amigas armaram não sei o que. Sava apenas sorriu confiante. Bobagem. Eu resolvo. Resolveu. Enfrentou Lubotka sem rodeios, dizendo-lhe a verdade nua e crua, que o que sentirá por ela havia morrido, que nunca lhe prometera nada, que encontrara sua outra metade. A resposta foi um tapa estalado, seguido de lágrimas e uma promessa de vingança. Mas nada disso importava. Faltavam apenas 3 dias para o fim da jornada. Lubotka espreitava, tentava flagrar-los, mas Varvara era astuta, desviava os olhares, desaparecia como fumaça quando as outras se aproximavam. A despedida, porém, foi um golpe. Sava jurou que voltaria. Por ela, que a levaria para a cidade, que se casariam. Varvara apenas sorriu, acariciando-lhe o rosto, e sussurrou: o tempo dirá. De volta à cidade, Sava mergulhou nos estudos e nas brigas com os pais que não entendiam sua obsessão por uma desconhecida da taiga. Lubotka não desistiu, aparecia onde menos se esperava com olhares carregados de ódio. Mas ele resistia, sonhando com o verão seguinte. As férias de inverno foram perdidas, uma pneumonia o deixou 3 semanas em um leito de hospital, lutando contra a febre. Quando se recuperou, já era tarde para viajar. No verão, então, prometeu a si mesmo. Assim que terminou o 4º ano, sem esperar pelo grupo de trabalho, partiu de volta à taiga. O decano lhe deu 2 semanas, advertindo: não se atrase. Em Marusha, porém, foi recebido com desconfiança. A construção avançava e os moradores resmungavam, mas não podiam impedi-lo. Sava perguntava por Varvara em cada cabana, mas ninguém na região de Morocha lembrava de uma moça assim. Impossível, pensava, amaldiçoando-se por nunca ter perguntado de onde ela vinha. Como não haviam trocado sequer um endereço? Como a paixão o cegara a ponto de não planejarem nada?
Em 2 semanas, só conseguiu visitar 3 aldeias. Em nenhuma o retrato que descrevia os olhos verdes como musgo, a risada que parecia cantar, era reconhecido. Desolado, voltou à cidade, mas a esperança não morrera. Depois da formatura terei tempo. Encontrarei você, custe o que custar. Enquanto isso, nas terras que ele perambulava, coisas mais profundas se moviam, ocultas aos olhos comuns. Há muito se falava entre os povos da taiga de um círculo das bruxas, perdido nas redondezas do lago sonolento. Mas mesmo os mais ousados caçadores de lendas jamais ousaram procurá-lo, porque algumas magias não são feitas para serem encontradas. Aquele círculo não era mera lenda. Existia sim, mas não para qualquer um apenas, para os poucos que ainda restavam. E esses poucos agora se reuniam na clareira sagrada, onde Pilageia ocupava seu lugar de honra, rodeada por um círculo vermelho, sangue traçado com chapéus de cogumelos russula. Seus olhos negros, afiados como lâminas de obsidiana, observavam cada bruxa que surgia entre as árvores. Primeira chegou Beliana, a bruxa da floresta cujos passos faziam as samambaias se curvarem em reverência. Vestida em verdes profundos com uma juba prateada, coroando sua cabeça, ela inclinou-se brevemente diante de Pilageia, um gesto de respeito, não de submissão. Muito bem que vieste, parecia dizer aquele olhar. Beliana não era cruel, mas sua justiça era implacável como o inverno siberiano. Curava feridas, acalmava tempestades, mas também sabia quando deixar a taiga reclamar seu tributo. Em seguida, irrompeu na clareira, volgava, risonha e traquina como as correntes do rio, que lhe emprestava o nome. Seu vestido azul, leve como a espuma das águas, esvoaçava ao redor de suas pernas enquanto ela girava, fazendo os pingentes de gelo em seus cabelos brancos como neve tilintarem. Vento e onda me trouxeram, brincou, jogando um beijo para Pilageia antes de sentar-se. Sua magia era brincalhona, mas perigosa. Quem desafiava os caprichos de Volgava acabava arrastado por redemoinhos ou perdido em nevoeiros que nunca se dissipavam. Então, como se movidas por um mesmo fio invisível, apareceram Pavlina e Tamila, as gêmeas de mãos dadas. Embora seus dons fossem distintos, suas almas eram uma só. Pavlina, a sussurradora dos animais, cujos dedos curavam feridas de linces, lobos como se fossem filhos. Seu lar era um hospital a céu aberto, corujas de asas quebradas, filhotes de alce órfãos, até um glotão manco tinha seu canto junto à lareira. Tamila, por sua vez, era médium dos humanos, aquela a quem chamavam quando a medicina falhava, quando as parteiras tremiam e os cirurgiões baixavam os olhos. Ela traz de volta os que já estavam com o pé na outra margem, cochichavam as aldeãs. Ambas tinham a mesma aparência inofensiva, baixinhas, de cabelos castanhos presos, encoques impecáveis, pele pálida como bir bark e olhos cinza claros que irradiavam uma calma hipnótica. Quem suspeitaria que essas mãos delicadas tecem feitiços, pensaria um incauto. Mas Pilageia sabia, era justamente essa descrição que tornava as gêmeas tão formidáveis. Com um gesto lento, a anciã convocou o silêncio. As bruxas acomodaram-se em tronos de madeira esculpida, tão antigos que suas raízes já se fundiam à terra, brotando folhas novas como se fossem seres vivos. Quem os animou? Quando? Nem mesmo Pilageia, com seus 93 anos, embora ninguém desse mais de 60. Aquela mulher alta, de cabelos dourados pela idade e olhos que queimavam como brasas, conseguia lembrar. Seu vestido azul escuro, tecido com fios de noite polar, realçava a autoridade que emanava de cada movimento. Gostaria de celebrar nossa reunião, começou, a voz grave como o troar de um rio subterrâneo. Mas o motivo que nos traz aqui é sombrio. Um suspiro coletivo percorreu o círculo. Todas sabiam, todas sentiam. Varvara. Pilageia fez uma pausa, e o nome ecoou como uma maldição. Minha aluna. Minha falha. Encontrou o amor, como sabem, e isso já é um perigo para qualquer uma de nós. Seus dedos, adornados com anéis de osso e prata, apertaram o braço da cadeira. 3 meses atrás, deu à luz uma menina. Os partos foram difíceis. Demais. As bruxas baixaram os olhos. Não era necessário dizer mais. Varvara, a mais promissora das aprendizes, a que dominava o fogo e a cura com igual maestria, não sobrevivera. Até Tamila, que já arrancara almas das garras da morte, fracassara dessa vez. A criança ficou, continuou Pilageia, e sua voz não tremia, mas algo em seu olhar se partia. E eu, velha demais para criar outro bebê, peço que uma de vocês a tome como filha, que a crie como merece, uma herdeira do círculo.
O silêncio que se seguiu foi tão denso que até os grilos calaram-se. Rejeitar uma criança com dom era contra as leis mais antigas da taiga, mas também não era segredo que nenhuma ali ansiava por trocar sua liberdade pelos choros noturnos, fraldas molhadas. Pelageia observou cada rosto calculando. Seu último fio de esperança estava em Beliana, a mais sábia, a mais equilibrada. Mas foi a própria Beliana quem quebrou-o, em passe com uma voz firme como carvalho. Varvara não foi só tua aluna, Pelageia. Era tua neta. Filha do filho que tua filha mais velha te deu. Essa menina é tua bisneta, sangue do teu sangue. Um murmúrio de concordância percorreu o círculo. Se há alguém aqui obrigada a criá-la, és tu. Pelageia fechou os olhos. Não era injusto. Era verdade. Que assim seja, resignou-se, levantando-se com a dignidade de uma rainha. Deposta. Ao voltar para casa encontrou Lisa, sua serva de décadas, uma mulher mirrada e manca que chegará aos 12 anos, fugindo de uma mãe que a chamava de filha do diabo. Agora com rugas profundas e mãos nodosas, ela ainda cuidava da casa como se fosse um templo. Como está ela? Perguntou Pelageia, sem precisar explicar. Dormindo, senhora. Quieta como a lua nova. A bruxa entrou no quarto da criança. A pequena Mancha, assim a batizara em homenagem à avó que nunca conheceria, respirava suavemente envolvida em mantas bordadas com runas de proteção. Vamos mostrar a eles o que são bruxas de verdade, minha menina? Sussurrou, passando um dedo pela bochecha macia da bebê. Senhora, a voz de Lisa tremia. Há rumores. O amado de Varvara anda procurando por ela. Dizem que não desistirá. Pelageia sorriu, um sorriso lento e perigoso. Interessante, a murmurou, afundando-se em sua poltrona favorita, enquanto as chamas da lareira dançavam reflexos dourados em seus olhos. Do outro lado da taiga, Sava chegava à aldeia de Zarechinskoy, onde o destino, ou talvez algo mais antigo e implacável, o aguardava. A escola rural onde lecionaria ficava a poucas horas de onde Varvara desaparecera. Não era coincidência. Ele sabia. Para onde vai, Savucha? Perguntou Maria Grigorievna, a viúva que o hospedava, enquanto ele ajustava a mochila. Preciso verificar algo em uma aldeia próxima, respondeu, evitando seus olhos curiosos. A velha mulher suspirou, enxugando uma lágrima com um avental. Não vá se perder por aí, filho. Essas florestas têm dentes. Sava sorriu, mas seus dedos apertaram o amuleto no bolso, uma pedra negra que Varvara lhe dera, quente como se ainda retivesse o calor de sua pele. Voltarei antes do início das aulas, prometeu. Maria Grigorievna não acreditou. E, enquanto ele se afastava pela estrada poeirenta, ela sussurrou uma prece aos antigos deuses da taiga, os mesmos que agora observavam silenciosos o jovem professor adentrar seu domínio, porque a taiga sempre cobrava seu preço. E dessa vez, o preço tinha um nome: Mancha. A princípio, tudo parecia um sonho, ou um delírio. Às vezes, enquanto percorria a trilha conhecida, Sava sentia um arrepio na nuca, a certeza de que alguém o observava. Virou-se bruscamente 1, 2, 10 vezes, chamou por Vara em voz baixa, mas só o vento respondia, sussurrando entre os pinheiros. Olha só que sensível! Riu-se uma voz rouca e distante, como se a própria taiga zombasse de sua angústia. Sim, ela o observava. Não perdia um único de seus passos. Havia um ano que a velha bruxa já sabia tudo sobre ele, até mesmo viajou à cidade para vê-lo de perto, esse escolhido que Varvara tanto amara. Enquanto isso, Sava permanecia à beira do Gnilucha, o rio podre cujas águas espelhavam sua dor. A construção da hidrelétrica havia devorado a paisagem, mas aquele trecho permanecia intocado, como se a terra mesma resistisse à mão do homem. Bem, rapaz, se não desistires, no próximo ano conversamos, murmuraras em seu dialeto enigmático enquanto seus olhos, negros como breu e brilhantes como gelo, o examinavam. Gostava do que via, nenhuma podridão em sua alma, um coração generoso, uma honestidade que já não se encontrava nos homens. Mas só 2 anos. Depois ela ousou se aproximar. Mancha exigia tempo, força, e a menina começava a revelar dons que até mesmo a bruxa não compreendia por completo. Enquanto isso, Sava não cessava suas buscas, como um lobo ferido que volta sempre ao mesmo rastro de sangue. O ano letivo terminara e os professores da escola de Zarechinsk se despediram entre risos e promessas de reencontro. Sava, porém, só pensava em uma coisa: comprar o bolo tradicional, celebrar com Maria Grigorievna, por obrigação, não por alegria, e, então, voltar lá
para o lugar onde deixará metade de si mesmo. Caminhava pela estrada poeirenta, uma sacola de compras em uma mão, a caixa do bolo na outra, quando seus pensamentos foram interrompidos por um encontro inesperado. No cruzamento dos caminhos, uma velha mulher segurava pela mão uma criança. A sacola de tecido grosso que carregava parecia pesada demais para seus anos, mas ela se mantinha ereta, com uma postura que desafiava a idade. Seus olhos, afiados como lâminas de gelo, cravaram-se nele quando Sava, distraído, esbarrou nela. Desculpe, estava perdido em pensamentos, murmurou, ajustando a caixa do bolo. A mulher não se moveu, não recuou, não vacilou. Apenas sorriu, e aquele sorriso continha séculos. Zdravstvui, Sava Prokhorov, disse ela como se pronunciasse um feitiço. Ele franziu a testa. Zdravstvuyte. Nós nos conhecemos? Depende de como olhar, respondeu ela, enigmática. Então, inclinou-se para a menina ao seu lado e sussurrou algo em seu ouvido. A criança, vestida em um vestido claro e sandálias surradas, era um redemoinho de energia. Mexia os pés, torcia o corpo, agitava os braços como se tentasse escapar de si mesma. Mas quando seus olhos verdes, ferozes como os de um filhote de lince, fixaram-se em Sava, ele sentiu o chão tremer. Era aquele olhar, o mesmo que Varvara lhe lançara na primeira vez, quando desafiou a segui-la pela floresta, o mesmo que o queimara por dentro e o fizera prometer coisas que não podia cumprir. Você ainda a procura, constatou a velha, como se lesse seus pensamentos. Temos muito a conversar. Antes que Sava pudesse responder, a menina puxou bruscamente a corda que amarrava a caixa do bolo. O movimento foi tão súbito que a tampa se abriu, revelando a cobertura de creme. No mesmo instante, Leca, o torto, passou por eles, arrastando seu passo pesado e seu humor ainda mais pesado. Todos na vila conheciam sua história, um homem que se transformava em monstro assim que cruzava a soleira de casa, cujas palavras cortavam mais fundo que qualquer faca. O participante Philip Andreevich, o policial local, já havia perdido as contas de quantas vezes tentará intervir. Leca se acalmava por alguns dias, depois tudo recomeçava. Mas a menina não tinha medo. Com um gesto que pareceu saído de outro tempo, ela socou a palma da mão esquerda com o punho direito, fixando Leca com um olhar que faria até um urso recuar. Sava reconheceu aquele gesto. Era o mesmo que seu amigo Vasca fazia antes de uma briga, o mesmo que seu tio Egor usava para ameaçar os bêbados da taverna. Vindo dela, porém, era ao mesmo tempo cômico e aterrorizante. Mania, não é hora, repreendeu a velha, puxando-a de volta. Depois, voltou-se para Sava, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não nos oferecerá um pedaço desse bolo? Minha netinha adora doces. Ele hesitou. Levar estranhos para a casa de Maria Grigorievna sem aviso? Mas havia algo naqueles olhos, naqueles dois pares de olhos que o impedia de recusar. Ela ficará feliz em nos receber, adivinhou a velha como se lesse sua dúvida. Somos velhas conhecidas. E assim foi. Mal Maria Grigorievna avistou as visitantes, suas mãos enrugadas voaram ao peito e um grito de alegria escapou de seus lábios. Pelageia Pantelievna. Que honra! E esta beleza? Quem é esta joia? A menina repetiu o gesto do punho contra a palma, desta vez direcionado à anfitriã, que riu, encantada. Esta é minha mania, apresentou a bruxa com um orgulho que soava genuíno. Minha pequena tempestuosa. Enquanto a criança devorava o bolo com uma voracidade que contrastava com seu porte delicado, Sava observava atordoado. Havia algo de errado naquela cena. Algo que sua mente se recusava a aceitar, mas que seu coração já pressentia. Quando Mania, finalmente saciada, enrolou-se em posição fetal no sofá Pelageia. Pediu licença a Maria Grigorievna e conduziu Sava para o quintal. Não havia bancos. Mas a bruxa murmurou algo, traçou um sinal no ar, e dois tocos de árvore surgiram do nada, um liso, outro com encosto esculpido como por mãos invisíveis. Sente-se, ordenou ela, enquanto Sarva olhava ao redor, boquiaberto. Ou acha que nunca ouviu falar de magia? Ele obedeceu mais por instinto do que por escolha. O que se seguiu foi uma conversa que quebrou algo dentro dele. Maria Grigorievna espiava pela janela, mas não ousou interromper. Conhecia Pelageia havia 40 anos, desde que seu primogênito Sânia adoeceu com uma febre que os médicos não conseguiram nomear. Fizeram quebra-cabeça do menino, disseram as comadres. Desesperada, Maria Grigorievna envolveu o filho em cobertores e com o marido partiu em uma carroça emprestada até a cabana da bruxa, no meio da taiga. Pelageia o salvou.
Depois, salvou também o marido de Maria, quando uma pneumonia o deixou à beira da morte. A mulher temia a velha, mas a respeitava. E agora, vendo-a ali, com aquela criança de olhos verdes, sentia que o destino tecia algo maior do que todos eles. Sava ouviu. Ouviu sobre Varvara. Ouviu sobre a morte. Ouviu sobre uma menina nascida do amor deles, em um parto que roubou a vida da mãe. E quando Pilageia disse, ela se foi, algo dentro dele se partiu. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas, queimando como ácido. A dor era física, um punho cerrado esmagando suas entranhas. Ele não queria viver mais. Não. Assim. Não sem ela. Foi então que a bruxa tocou seu braço, uma mão seca, mas surpreendentemente quente, e sussurrou. Não pode se afundar nesse luto, Savushka. Não é só por você que estou aqui. E apontou para a casa onde Mania dormia, enrolada no cobertor de Maria Grigorievna. Ela é o que restou de vocês dois. Perdoe-me por não ter avisado antes, murmurou Pilageia, enquanto Sava encarava através do véu úmido dos olhos, incapaz de decifrar o que ela realmente queria dizer. Mas quando as palavras da bruxa atingiram sua consciência como uma lâmina, Mania, sua filha, sua e de Varvara, ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mania é minha filha, repetiu, a voz rouca de dor e incredulidade. Sua e de Vária, quero que você a leve, que lhe dê tudo o que puder. Não será fácil, Sava, advertiu ela sem rodeios. Ela é dotada, mas seu dom não é simples. Mania enxerga os Bezeniata, aqueles que se agarram aos humanos e os manipulam. Foi demais. Sava balançou a cabeça, como se pudesse sacudir a loucura daquelas palavras. Que demônios são esses? Cuspiu, amargo. Está brincando, não está? Desculpe, mas com esse tipo de conversa, o lugar é num psiquiátrico. Pelo menos por enquanto são só Bezeniata, pensou Pilageia, mas o que disse em voz alta foi: justamente por isso quero que ela aprenda a viver com isso sem acabar. Trancafiada. E você vai vigiar para que não faça besteiras. Se seu amor por Vária era tão forte, então proteja Mania. Ela sabia que suas palavras haviam deixado o rapaz atordoado, mas estava decidida. A menina pertencia ao pai. Pela lógica, deveria entregá-la a outra bruxa para treinamento. Porém, Pilageia lembrava-se do círculo das bruxas e de tudo que lá fora dito. E mentiu um pouco, que mal havia nisso? Murmurou um feitiço rápido. Apenas o suficiente para que ele não recusasse aquele fardo. Como? Ora, isso é oficial. Afinal, Mania não era filha dela. Precisava de alguma formalidade. E além do mais, como lidaria com uma criança pequena? Não tinha experiência. Não daria conta. Sava gaguejava, perdido, sem saber o que fazer. A velha bruxa olhou para ele com uma pena que não abrandou sua determinação. Vamos para dentro. Ela se levantou e, sem olhar para trás, dirigiu-se à casa. A Sasva não restou. A alternativa a não ser segui-la. Dentro do cômodo, Pilageia pegou uma bolsa e entregou-a a ele. Aqui estão as coisas dela, o suficiente para começar. E isto, tirou um caderno de couro grosso. Minhas anotações. Estude-as bem. Escrevi tudo o que você precisará fazer. E o mais importante, estendeu-lhe os documentos. Ele os pegou automaticamente. Seu coração gelou ao ler, certidão de óbito de Varvara Arquipovna Severova. E abaixo, no registro de nascimento de Mania, os nomes dos pais, Varvara Arquipovna Severova e Sava Igorovich Prokhorov. Maria Grigorievna, sentada no sofá ao lado da menina adormecida, ouvia tudo com respiração contida. Pilageia voltou-se para ela. Maria Grigorievna, peço-lhe um grande favor. Ajude Sava no que puder. E inclinou-se em sinal de respeito. A anfitriã levantou-se, pressionou as mãos contra o peito e respondeu com outra reverência. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Perdoe esta velha. Pilageia curvou-se mais uma vez e saiu, fechando a porta com um clique suave. Na verdade, a bruxa havia arquitetado um experimento perigoso. Sabia que uma bruxa deveria ser criada por outra bruxa, mas as circunstâncias a forçavam a improvisar. Ela mesma já tinha um pé na cova, e confiar Mania àqueles que a haviam rejeitado. Desde o início? Nunca. O mundo está mudando, refletia. E quem sabe? Talvez um pai possa dar a Mania a força e a resiliência de que ela precisa. Talvez ele a ajude a preservar seu dom, a usá-lo com sabedoria e a sobreviver nestes tempos difíceis para nós. Sava contou tudo a Maria Grigorievna. O reencontro com Vária, o amor, as buscas e Mania.
A mulher suspirou, chorou, mas ao final, com firmeza, disse: daremos um jeito. Criei 3 filhos e com Mania também ajudarei. Ela entendia que aquela não era uma criança comum, mas uma promessa era uma promessa. Sava não conseguiu dormir. Era estranho e assustador ter aceitado sem questionar a responsabilidade por uma menina que não sabia como criar. Sim, amava. Vária e claro se alegrava com a filha, mas aos 23 anos com um filho nos braços e sem uma esposa ao lado, era como se o destino tivesse jogado num rio turbulentos, sem aviso. E então, no meio da noite, Mania acordou. Sentou-se no sofá, olhou ao redor da sala iluminada pela luz amarela da luminária e perguntou: vovó, onde foi? Eu estou aqui, respondeu Sava, aproximando-se com cautela. Quis sentar-se ao lado dela, mas a menina encolheu-se no canto, abraçou os joelhos e enterrou o rosto entre eles. Ouviu-se um soluço abafado. Mania, sua voz quebrou. Eu também estou com medo. Amava muito sua mãe. E amo você. Mas não sei como lidar com crianças pequenas. E agora? Você é minha filha. E eu sou seu pai. Vamos tentar juntos? Ele falava com uma sinceridade que doía. Mania levantou o rosto dos joelhos, bateu o punho na palma da mão e declarou: vamos dar conta. Ela deslizou até ele, encostou a cabeça em seu lado e em menos de 1 minuto, adormeceu novamente respirando fundo. Se você nunca criou uma pequena bruxa que enxerga a escuridão, não faz ideia do quão pesado e perigoso é esse caminho. Maria Grigorievna assumiu a maior parte das tarefas domésticas e Sava lhe era eternamente grato por isso. Mas a educação de Mania? Essa era sua responsabilidade. Sua rotina agora se resumia a beijar a filha pela manhã, agradecer a anfitriã pela 100ª vez, ir para a escola ensinar matemática às crianças da vila, voltar para casa, responder a uma enxurrada de perguntas da filha, corrigir cadernos, quando Mania finalmente adormecia exausto, mergulhar nas anotações de Pilageia. A menina crescia e seu dom adormecido dava sinais de vida. Aos 5 anos, certa vez, enquanto iam ao mercado, um cachorro do vizinho começou a latir para ela. Mania assustou-se a princípio, mas então virou-se, observou o animal com atenção e estampou o pé no chão com uma força que fez Sava sentir o chão tremer debaixo dos pés. O cachorro, com o rabo entre as pernas, disparou de volta para sua casinha. À noite, Sava teve uma longa conversa com a filha sobre raiva, medo e dor. O cachorro não queria machucar você, explicou, sem mencionar ainda quem ela era de verdade. Pilageia aconselhara esperar até os 7 anos. É o trabalho dele. Proteger a casa. Talvez tenhamos falado alto demais, ou nos aproximado sem ele nos conhecer. Só estava fazendo seu dever. Mania ouvia com atenção. Em 2 anos, Sava tornará-se não apenas seu pai, mas a pessoa mais importante de sua vida. Ela confiava nele sem reservas, amava-o e também amava Maria Grigorievna, embora fosse um amor diferente. Mas o jovem pai não podia deixar de pensar no futuro. Seu contrato na escola de Zarechensky terminaria em 1 ano, e os rumores já circulavam pela cidadezinha. O professor solteiro que apareceu com uma criança do nada. Dizem que é filha de bruxa, que a menina também será uma. Olhem como ela espreita com aqueles olhos, como bate o punho na mão. Ele e Maria Grigorievna faziam o possível para abafar as fofocas, mas não se pode tapar o sol com a peneira. Certa vez, Sava perguntou à filha de onde viera aquele hábito. Mania deu de ombros e explicou com uma seriedade adulta demais. Eles ficam sentados no meu ombro rindo. Ainda não tenho força para dar uma lição neles. Então marco na mão para não esquecer. Sava abraçou-a com força, sussurrando em seu ouvido. Pilageia provavelmente me xingaria por isso. Mas eu não sei o que fazer. Então, vamos descobrir juntos. Juntos, concordou Mania, aninhando-se contra ele. E pela primeira vez em muito tempo, Sava sentiu que talvez eles realmente conseguissem o caminho até o coração daquela menina teimosa e orgulhosa. Mania entrou em casa como um furacão, os olhos brilhando com uma luz que Sava não via desde os tempos em que Pilageia ainda os visitava nos sonhos. Sem dizer uma palavra, ela se jogou nos braços do pai, apertando-o com uma força que quase o derrubou da cadeira de balanço. O cheiro de pinheiro e terra úmida, o perfume de belana, ainda impregnava seus cabelos. Ela me ensinou uma coisa, pai, sussurrou Mania, a voz vibrando de uma excitação contida. Uma coisa que a Pilageia nunca me mostrou. Sava segurou o queixo da filha, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Não havia medo ali, nem sombra de dúvida.
Apenas uma determinação fria, quase adulta, que o fez estremecer. E o que foi, Tica? Perguntou, usando o apelido que só empregava nos momentos mais íntimos. Mania sorriu, um sorriso lento, cheio de segredos recém-descobertos. Que eu não preciso ter medo do que sou. Que o dar não é uma maldição, é uma ferramenta. Ela fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Belana disse que eu posso aprender a usá-lo sem queimar tudo ao redor. Como uma faca, pode cortar pão ou cortar gargantas. Depende de quem a segura. Sava exalou devagar, sentindo o peso daquelas palavras se assentar em seus ombros. 3 anos fugindo, 3 anos se escondendo, e agora uma estranha, uma vedma que uma vez os rejeitou e aparecia como uma salvadora, oferecendo exatamente o que ele nunca poderia dar à filha, pertencimento. E você confia nela? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Mania riu, um som claro que ecoou pela varanda vazia. Ela me chamou de sônico. Seu dedo traçou um círculo no ar, e por um instante, Sava juraria ter visto um brilho dourado dançar na ponta dos dedos dela. Disse que meu dar é como o sol, queima se você olha direto, mas aquece se sabe como se aproximar. Ele fechou os olhos. 3 anos. 3 anos ouvindo a filha chorar no escuro, acordando com pesadelos onde sombras sibilavam seu nome, vendo-a marcar a própria pele com runas que não entendia. 3 anos de medos que agora, talvez, tivessem um nome. Uma solução. Então está decidido, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Você vai aprender com ela. Mania assentiu, já se afastando, os pés descalços batendo no chão de madeira. Mas com uma condição, disse, virando-se na porta com um olhar que era puro. Desafio. Você não vai me tratar como vidro. Se eu vou aprender a ser forte, preciso que você pare de me embrulhar em algodão. Sava abriu a boca para protestar, mas a filha já havia desaparecido dentro de casa, deixando para trás apenas o eco de sua risada e o cheiro de ervas queimadas, um presságio ou talvez uma promessa. Naquela noite, enquanto Mania dormia com um sorriso nos lábios pela primeira vez em meses, Sava sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo levemente ao abrir a velha caderneta de Pilageia. As páginas, amareladas pelo tempo, sussurraram ao se abrirem na seção que ele procurava, sobre as lições que não podem ser ensaiadas. Lá, entre rabiscos de runas e advertências em tinta desbotada, encontrou uma frase, sublinhada 3 vezes como se Pilageia soubesse que um dia ele a leria com o coração na garganta. Quando a aluna estiver pronta, a professora aparecerá, mesmo que você tenha que odiá-la por isso. Ele passou os dedos sobre as palavras, sentindo o papel áspero sob sua pele. Talvez Belana não fosse uma salvadora. Talvez fosse apenas a próxima prova. Mas olhando pela janela onde a lua prateava os pinheiros que balançavam ao vento, Sava soube de uma coisa. Pela primeira vez desde que Pilageia os abandonara, eles não estavam sozinhos. E isso, por si só, já era uma vitória. Belana havia encontrado as palavras certas, e por isso Sava lhe era grato. Se não se importar, disse a bruxa, voltando-se para ele, levarei Mania para passar os fins de semana comigo. Sava olhou para a filha, que assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Está bem, mas só pelo verão. Quando começarem as aulas não terá tempo para isso. Falava o professor que havia nele. Como quiser, concordou Belana, sem discutir. Depois, baixando a voz, acrescentou, e Mania me contou sobre o que vê. Era preciso trabalhar nisso também, senão a menina se descontrolaria e então seria o caos. Sava assentiu pensativo e perguntou, ela será capaz de livrar as pessoas desses demônios? Não eram demônios, explicou Belana com um suspiro. Eram Bezenata, pequenos espíritos malignos, aprendizes de crueldade. Os demônios adultos agiam nas cidades, enquanto os novatos eram enviados às aldeias para praticar suas maldades. Digamos que estão em estágio, ironizou. Tínhamos uma vidente aqui, mas morreu há muito tempo. Nenhuma outra menina nasceu com esse dom desde então. Eu até havia esquecido, até que ela apareceu. Os encontros com Belana faziam bem a Mania. Aos poucos, a menina se tornava mais serena. Uma quietude pensativa tomava conta dela sempre que cruzava com algum morador da aldeia. A mão ainda se fechava em punho, mas o golpe contra a palma já não vinha. Sava se alegrava com as mudanças na filha. Uma noite não resistiu e perguntou. Manieca, notei que você está reagindo com mais calma às pessoas. Belana está ajudando? A resposta foi sincera, mas pesada. É difícil, papai. Eu os vejo, mas ainda
Não tenho força para libertar as pessoas deles. Belana dizia que quando ela crescesse em poder, então começaria a trabalhar de verdade. Entendo, murmurou Sarva, puxando a filha para perto e beijando sua cabeça. Nós vamos conseguir. Maniá fez amizade com as crianças da aldeia, embora raramente participasse de suas brincadeiras. Depois das tarefas da casa e da escola, pegava os cadernos de Pilageia e os devorava com avidez. Nem tudo entendia nas anotações da velha bruxa, então recorria ao pai ou pedia que a levasse até Belana. O aprendizado do Dom era irregular, afinal, ela ainda era uma menina de 11 anos, uma adolescente com seus próprios demônios internos que marchavam desordenados pelos caminhos desse poder estranho. E foi assim que, ao ver Paca Borequi bêbado e armado com uma vassoura perseguindo a esposa e o filho pelo pátio, Maniá não socou a palma da mão. Em vez disso, pegou uma pedrinha consagrada que sempre carregava no bolso e arremessou-a contra o bezieno que pulava alegremente na cabeça do homem. A pedra silvou sobre a cabeça de Paca, bagunçando seus cabelos, e acertou o pequeno demônio bem no meio da testa. Este guinchou e desapareceu. Paca, que havia notado o movimento da menina, virou-se para ela furioso. Você perdeu a cabeça, moleque! Gritou, já se preparando para descarregar sua raiva nela. Mas, de repente, percebeu que não queria mais fazer isso. Pior, sentiu vergonha. 8 anos. Havia vivido em paz com Maria, e agora, do nada, a garrafa o chamava e com ela a violência. Maniá cruzou os braços, pisou firme com o pé e, com um sorrisinho que não prometia nada de bom, disse: melhor ir dormir, Tilpa, ou da próxima vez não. Será só uma pedrinha, terminou quase em um sussurro, olhando por cima da cabeça dele. Ela via o bezieno se contorcendo ao redor do homem, ameaçando-a com um punho peludo. Vou sim dormir, resmungou Paca, passando a mão sobre o peito, onde o coração batia descompassado. A cabeça está girando. Deixou a vassoura cair e arrastou-se para dentro de casa. O demôniozinho, abandonado pelo dono, xingou mais uma vez e sacudiu o punho para a pequena bruxa antes de sumir. Maria, que observava tudo de longe, curvou-se diante de Maniá, sussurrando obrigada antes de levar o filho e seguir o marido. Dizem que depois daquele dia, Paca parou de beber. Passou semanas pedindo perdão à esposa, e pela aldeia espalhou-se o boato: Maniá é uma bruxa. De onde tiraste essa ideia? Bufou o tratorista Pavel Nikti. Do fato de que ela pisou o pé, e o Paca parou de beber na hora. Agora trata a Marica como um anjo. Só uma bruxa consegue domar um homem assim, sentenciou a aposentada Natalja Fedorovna. Ah, para com isso. Gostas de inventar fofocas, retrucou Pavel, afastando a mão como se espantasse uma mosca. Não estou dizendo que ela é ruim. Pelo contrário, deve ser uma bruxa branca. É bom para nós. Bruxa? Nossa menina é só uma criança. Onde já se viu uma bruxa tão nova? Interveio a carteira Lenoca. Ah, é? E desde quando? Elas nascem velhas? Sorriu Natalja. E não é que a Belana anda visitando-os. Prochorov coçou a nuca Pavel. Vou contar tudo isso para Polina. E assim os rumores se espalharam por Sosnovka. Quando chegaram aos ouvidos de Sava, ele sentiu um nó no estômago. Havia feito de tudo para proteger a filha das intempéries da vida, mas não esperava que seu segredo fosse descoberto tão cedo. Agora não sabia o que fazer: fugir novamente para o coração da taiga ou lutar para que a verdade, uma vez revelada, não destruísse a vida de Maniá. Mas a situação tomou um rumo que ele não previra. Os moradores de Sosnovka, embora não entendessem exatamente o que a menina fazia, perceberam uma coisa: onde ela agia, a vida das pessoas melhorava. As mulheres da aldeia começaram a olhar para os Prochorov com esperança nos olhos. E não eram só elas. Já em Rajno, onde alguém havia levado notícias sobre os estranhos acontecimentos envolvendo Maniá, a recepção foi bem diferente. No final de julho, uma comissão imponente chegou a Sosnovka. 3 mulheres e um homem, todos com ares de quem viera cumprir uma missão. Era o início dos anos 1980, e embora a União Soviética já respirasse por aparelhos, órgãos como o Raino, a OPECA e as salas infantis da milícia ainda funcionavam com zelo burocrático. Entre os membros da comissão estava uma representante da OPECA, outra do Rajno, e o homem era um psiquiatra, orgulhoso de sua profissão soviética. A chegada deles pegou Sava de surpresa. A princípio pensou que viessem inspecionar seu trabalho como diretor da escola, mas ao ver a composição do grupo, o sangue gelou.
Entre eles reconheceu Luboka Trofimova do Rajno, uma face que não via há anos. Depois do incidente no Strojorjad, eles mal trocaram palavras nos corredores da universidade, embora frequentassem as mesmas aulas. Luboka claramente guardava rancor. Às vezes, Sava capturava seus olhares carregados de ressentimento, mas não lhe dava importância. Seu coração pertencia a Varvara. Depois da faculdade, seus caminhos se separaram para sempre. Ele a esquecera, mas Luboka não. Casara-se vantajosamente com o filho de um alto funcionário da administração municipal, trabalhará pouco como professora e com a ajuda da família do marido, conseguirá um cargo tranquilo no Rajno. Victor, seu marido, a adorava e apesar de ela não ter pressa em ter filhos, mimava-a com presentes e atenções. Luboka aceitava tudo com condescendência enquanto, em segredo, tecia planos que, de alguma forma, ainda envolviam Sava Prochorov. Ela não perdoara a humilhação das risadas das amigas, as lágrimas que choraram. Fato de ele tê-la trocado por uma camponesa qualquer. Dizem que não há fera mais perigosa do que uma mulher magoada. Luboka acompanhava às escondidas a trajetória de Sava. Foi assim que soube que ele passara anos como professor em Zarechevsk, depois nomeado diretor da escola em Sosnovka. Quando descobriu, como por milagre, que ele tinha uma filha, chegou a procurar uma barca obscura para lançar uma maldição sobre ele. Mas nada adiantou. A velha a encarou com desconfiança, depois cuspiu a verdade sem rodeios. Tu queres que eu me meta com Coven? Que a bruxa me espalhe pelo vento como poeira. Fora daqui, antes que eu te amaldiçoe. E empurrou Luboka porta fora com um safanão que quase a derrubou. Luboka não era tola. Sabia ler entre linhas, conectar pontos. As palavras da babka, o surgimento repentino daquela camponesa que roubara Sava dela, a filha que apareceu do nada. Tudo se encadeou em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Mania não era apenas filha de Sava. Era filha de Varvara. A lenda dizia a verdade, também era bruxa. Quando os rumores sobre o comportamento inadequado da garota chegaram ao Raiono, Luboka não hesitou. Usou cada influência, cada contato sujo, cada favor devedor para se infiltrar na comissão. Agora, ali estava ela diante do homem que a humilhara, contendo a risada venenosa que queimava sua garganta. Logo eles levariam aquela abominação. O psiquiatra Vikenty Pavlovich já tinha o laudo pronto, os papéis de internação assinados. Enquanto isso, escondida nos fundos da casa como Sava ordenara, Mania fechava os olhos, enviava o chamado a Beliana. Cada fibra de seu ser tremia com a ameaça que aqueles estranhos representavam, especialmente a mulher de cabelo preso em coque apertado, cuja sombra se arrastava como uma mancha de tinta derramada, um sinal inconfundível. Ali morava um demônio. A pequena bruxa sabia que não tinha forças para enfrentar sozinha aquilo que via e sentia. Por isso clamava por Beliana, certa de que a líder do Coven chegaria por meio das veredas ocultas, aqueles caminhos que só as filhas da noite conheciam. Sava Igorovitch Prokhorov, a voz da mulher no terno escuro cortou o ar como uma lâmina. Sim, respondeu Sava, a mandíbula tensa. Somos a comissão do Raiono, convocada após denúncias dos moradores de Sosnovka, preocupados com o comportamento perturbador de sua filha, Maria Savona Prokhorova, anunciou a mulher, ajustando a lapela do paletó com dedos nervosos. Apresenta os membros. Vikenty Pavlovich Skaretsky, psiquiatra, Irina Vladimirovna Lebedeva, inspetora do Conselho Tutelar, Lyubov Mikhailovna Trofimova, secretária, Natália Pavlovna Petrova, advogada do distrito, e eu, Angelina Sergievna Zakharova, chefe do Departamento de Educação e presidente desta comissão. Ela fez uma pausa teatral. O grupo foi formado conforme as normas legais. Conduza-nos a um local onde possamos realizar a investigação. Do lado de fora da escola, uma multidão começava a se aglomerar. Muitos ainda não entendiam por que aqueles burocratas de cidade tinham vindo até eles, mas o boato se espalhava como fogo em palha seca. Vão trancar a Mania no hospício. Murmúrios se transformaram em gritos. Alguém berrou, não entregaremos nossa menina. Que digam na nossa frente do que a acusam. Outras vozes ecoaram. Furiosas, os membros da comissão se viraram para a turba. Cidadãos, dispersem. Nada de ilegal está acontecendo. Recebemos um sinal no Raiono e viemos apurar. Angelina Sergievna tentou impor autoridade, mas sua voz tremia. Quem foi o covarde que denunciou? Exigiram. Diga o nome.
Não somos obrigados a prestar contas a vocês, retrucou a presidente vermelha, de raiva. Mas o traidor se entregou sozinho. Entre a multidão, a velha Tamara, conhecida por sua língua afiada e denúncias constantes à polícia, tentou se esconder. À sua peste, rugiu o velho Matei, avançando sobre ela com xingamentos que fariam um marinheiro corar. Enquanto o caos crescia, Luboca se aproximou de Sava, os lábios curvados em um sorriso de cobra. Eu sei de tudo, sibilou. Despeça-se de sua bruxinha. Sava a fulminou com os olhos. Calha a boca, sua louca. A tensão estava prestes a explodir. Os moradores de Sosnovka fecharam o cerco em torno dos visitantes. Foi então que Vikenty Pavlovich deu um passo à frente, levantando as mãos em gesto conciliador. Pessoal, acalmem-se. Só queremos fazer algumas perguntas à garota. Nada lhe acontecerá. O psiquiatra quase conseguiu acalmar a turba. Quase. Porque de repente a multidão se abriu como mar vermelho, dando passagem a 4 mulheres que avançavam, com uma presença tão imponente que a terra parecia estremecer sob seus pés. À frente, Beliana, alta e soberana, apoiada em um cajado entrelaçado com Hera, fitava a comissão com um olhar que gelava a medula. Atrás dela volgava de cabelos brancos. Como a espuma do rio, brincava com a água que escorria entre seus dedos. Mais atrás, Tamila, cuja passagem era marcada por reverências dos mais velhos, e Pavlina, com um corvo no ombro e uma serpente dourada enroscada no braço. Pararam a poucos metros do alpendre. Boa tarde, Vikenty Pavlovich, saudou Beliana, a voz melódica como um canto de sereia. Que a saúde não lhe falte, Angelina Sergievna, acrescentou Tamila, fixando a presidente da comissão com um sorriso que não chegava aos olhos. Um silêncio elétrico caiu sobre Sosnovka. Até os cães emudeceram. Todos ali, desde o último camponês até os burocratas pálidos, sentiam o peso daquilo, um confronto entre o mundo dos homens e o das sombras. Quando a tensão tornou-se insuportável, a porta da casa se abriu. Mania emergiu, ereta, e posicionou-se ao lado do pai, segurando sua mão com uma determinação que não condizia com seus anos. As bruxas viraram a cabeça em uníssono, como se puxadas por um fio invisível. Saudamos você, herdeira de Pilageia, disseram em coro. Alegra-nos vê-la em boa saúde. Mania curvou-se em uma reverência perfeita, os olhos brilhando não com medo, mas com uma chama antiga. Luboca, vendo seu plano desmoronar, perdeu o controle. O que vocês estão fazendo? Gritou, apontando para Mania e depois para as bruxas. Ela é uma bruxa? Elas são bruxas. Devem ser queimadas. Mania viu a nuvem negra sobre a cabeça de Luboca contorcer-se em fúria. Dessa, o demônio que a possuía queria vingança pela expulsão de seus irmãos menores de Sosnovka. A garota cerrou os punhos, impotente, ainda não tinha força para exorcizá-lo. Mas, no instante em que seu desespero ameaçou dominá-la, algo mudou. Fios de energia, verdes como a floresta, azuis como o céu noturno, prateados como a lua, vermelhos como sangue, fluíram das mãos das bruxas em sua direção. Rindo, Mania tirou uma pedrinha do bolso e com um gesto preciso arremessou-a contra a nuvem demoníaca. Um uivo desumano ecoou, um estalo seco, e então, como cinzas de um fogo apagado, flocos negros caíram sobre Luboca. Ela o sacudiu dos ombros, piscando como se acordasse de um sonho longo e pesado. Sem uma palavra, virou as costas, caminhou até o ônibus da comissão, os passos arrastados, a postura derrotada. Angelina Sergievna, veterana em crises no Raiono, sussurrou algo ao ouvido de Vikenty Pavlovich. Com um aceno discreto, reuniu as demais mulheres, a advogada, a inspetora, a secretária, e a comissão retreater em silêncio, como ratos fugindo de um incêndio. Os moradores de Sosnovka acompanharam com olhares a partida do veículo. Depois, viraram-se para as bruxas. Obrigado por Mania, disse Beliana, agora líder, em conteste do Coven após Pilageia. A nós? Não foi nada. Responderam vozes da multidão, entre risos aliviados, suspiros. O rosto de Mania ardia, os olhos úmidos. Sava abraçou, o peito estufado de orgulho. A partir daquele dia, Sosnovka nunca mais seria a mesma. As veredas que levavam ao vilarejo estavam agora seladas. E Mania, com a determinação de quem sabe que seu destino é maior que si mesma, vigiava. Nenhum beça, nenhum demônio, nenhum inimigo ousaria mais desafiar aquele solo. Não enquanto ela respirasse. Mas não se pense que com a vitória Sosnovka mergulhou em uma paz idílica. Não.
Era assim que a vida funcionava, e Mania mais do que ninguém sabia disso. As desavenças não desapareceram como por encanto, apenas perderam o veneno. As brigas que surgiam eram agora rápidas, como faíscas que se apagam antes de incendiar a palha. Um murmúrio aqui, um olhar torto ali, mas nada que não se resolvesse com um aceno de cabeça ou um copo de cais compartilhado à mesa da taverna. Era a ordem natural das coisas, o povo precisava de seus pequenos atritos para lembrar que estava vivo. E Mania? A Mania não tinha tempo para conflitos mesquinhos. Seu mundo havia-se expandido além das fronteiras da aldeia, além até dos limites que ela própria imaginava. Os dias já não cabiam apenas entre os bancos da escola. Agora ela dividia seu tempo entre as casas daquelas que uma a uma teciam o fio de seu destino. Um dia na cabana de Beana, onde aprendeu a ler os sinais nas entranhas dos animais e a distinguir o canto das ervas venenosas das que curam. Outros, aos pés de Tomila, cujas mãos calejadas ensinavam a forjar amuletos com ossos e fios de prata, enquanto contava histórias de bruxas que domaram tempestades. Pavlina, por sua vez, lhe revelou os segredos dos sonhos, como entrar neles, como dobrá-los à vontade, como extrair deles verdades que a luz do dia esconde. E então havia Volgava, a mais silenciosa de todas, que lhe mostrou o poder do silêncio, como escutar o vento antes que ele sople, como sentir a terra tremer sob os pés dos inimigos antes que eles cheguem. Era como se Mania fosse uma esponja sedenta, absorvendo cada lição, cada murmúrio, cada gesto. E não apenas absorvendo, transformando. O conhecimento não ficava parado dentro dela, fermentava, crescia, tornava-se algo novo e mais forte. As mulheres de Sosnovka olhavam para a menina com um brilho de orgulho nos olhos, porque sabiam, aquilo que plantavam nela colheriam um dia em forma de uma bruxa, tão poderosa quanto as lendas que contavam às crianças para fazê-las tremer. Enquanto isso, o mundo lá fora seguia seu curso burocrático e indiferente. A comissão do Rayon emitiu um relatório seco, sinal falso, nenhuma evidência de atividade sobrenatural. Vikent Pavlovich, o psiquiatra de olhos cansados, carimbou documento com sua assinatura trêmula. Maria Savovna Prokhorova apresenta saúde mental íntegra. Caso encerrado. Assim, com um golpe de caneta, apagaram o que não podiam explicar. Mas Sosnovka sabia. E Mania, acima de todos, sabia. Até Lyuba Traximova, cuja dor havia sido o estupim de tudo, encontrou um caminho inesperado. O tempo, esse grande curandeiro, suavizou as arestas de seu coração. Olhou para o marido, aquele homem quieto, de mãos grossas e olhares tímidos, e, pela primeira vez, virou-o. Não como um refúgio, não como uma sombra de Sava, mas como ele era, um homem que a esperara, que a amara mesmo quando ela não tinha olhos para vê-lo. Um filho nasceu daquele reencontro, um menino de riso fácil e, Lyuba, aos poucos, tornou-se uma versão de si mesma que nem ela reconheceria nos anos de amargura. Se ainda pensava em Sasva, talvez, mas era um pensamento sem garras, sem o desejo de arrancar respostas do passado. Algumas feridas cicatrizam sem deixar marca, outras, simplesmente aprendemos a carregar sem que doam. Quanto a Sava, bem, Sava não encontrou outra paixão, não porque não houvesse mulheres. Sosnovka estava cheia delas, algumas até ousavam lançar olhares demorados quando ele passava pela praça, mas o coração dele já estava ocupado, não por Lyuba, não mais, nem por fantasmas. Sua devoção pertencia a duas coisas: a escola, cujas paredes guardavam o eco das risadas das crianças que ele ensinou a ler, a contar, a sonhar, e Mania. Sempre Mania. Ele a observava crescer, cada dia mais, parecida com a mulher que um dia seria, e sentia algo que não era orgulho, não era medo, era uma certeza tranquila, como a de um homem que planta uma árvore, sabendo que nunca verá sua sombra, mas confia que ela abrigará outros.